Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Por que o cristão não deve comemorar o Natal? Ou pelo menos não deve se envolver com esse espírito de Natal? Bom, para responder essa pergunta, além desse vídeo aqui, eu quero te convidar. No canal nós temos a playlist Natal Pagão, acho que é esse o nome. Se não for, é só Natal, mas eu acho que é Natal Pagão. E pelo próprio nome, ali já nos vídeos e também nas lives, a gente mostra de forma clara que o Natal cristão, esse que a gente conhece, é o Papai Noel, né? Que hoje é vermelho, até tô de vermelho aqui no vídeo, né? O Papai Noel hoje ele é vermelho por causa da Coca-Cola, mas ele era verde no passado. Então a gente vê tudo vermelho, os enfeites, guirlanda, essas coisas. Então, assim, nessa playlist a gente mostra que tudo é fruto do paganismo e foi uma mistura de religiões. Então, o que mais predominou, o que é mais forte, é a cultura viking. Inclusive, você assistiu aquela série Vikings? Acho que teve até a sexta temporada, se não me falha a memória. Aqueles personagens existiram de verdade, viu? E, inclusive, a série até foi fiel à história contada, né? Pelo menos a história oficial, a série foi bastante, assim, fiel a ela, né? Foi uma série, eu assisti toda, né? E os vikings vieram da onde? Da extinta tribo de Dan. A tribo de Dan, ela se separou das outras tribos de Israel. É, Aí muita gente pode falar, mas não existe mais as tribos de Israel a não ser a tribo de Judá. Olha, existe sim. Elas foram espalhadas, né, para os povos. E falando especificamente da tribo de Dan, cujo símbolo era uma serpente, né, todas as tribos, cada um tinha um símbolo. Então, o Judá, por exemplo, era um leão. Por que que a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá? Por causa do símbolo, né? Tudo está interligado. E de Dan era a serpente. Os danitas eles se separaram, eles criaram a religião deles, foram ocultistas e daí surgiu a mitologia nórdica, né? E eu vou falar já assim, a mistura foi aquele povo, né, com a tribo de Dan, para você ter uma ideia, né? Os nórdicos não vieram a grande maioria ali de Dinamarca? Sim, a gente tem Noruega, a gente tem outros países que colonizaram a Islândia, né? Mas a Dinamarca, esse nome significa marca de Dan, só que, né, ficou como Dinamarca. Então, há uma mistura ali que na língua portuguesa não se encaixa muito bem. Então eles fizeram muitos rituais macabros, ocultos, né? E aí tiveram os seus deuses, né? O famoso deus Odin, o seu filho Thor, ambos até com mais deuses juntos também, mas ambos viraram personagens dos quadrinhos, né? Heróis da Marvel. Então, assim, o Natal veio de tudo isso. Eles faziam sacrifícios a Thor, por exemplo, então eles pegavam uma árvore que era muito forte exatamente no dia 24 para 25 de dezembro, que é o dia mais frio no hemisfério norte. Então, eles faziam ali, colocavam naquele pinheiro, eles matavam os inimigos, tiravam a cabeça e penduravam como se fosse o que hoje nós chamamos de as bolas de Natal que são penduradas no pinheiro. Então, isso representa a cabeça dos inimigos. Só que a gente vê também, além das bolas, né, tinha aqueles cones ou parafusos, sei lá como é que chama, me perdoe, porque enfeites de Natal eu não sei muito bem os nomes, mas aquilo lá representava os próprios vikings que se ofereciam voluntariamente para morrer, se sacrificando a Thor, né? Então esses, eles não cortavam a cabeça, era só dos inimigos. Eles penduravam de ponta cabeça essas pessoas lá na árvore. Terrível, né? Então, esses enfeites vêm disso. Tem a serpentina, olha, tem um monte de coisa. Aí juntaram também
a guirlanda, que é a coroa das bruxas, né? Aí já é outro povo. O próprio Papai Noel, ele é uma mistura do herói viking, como também o Papa Nicolau, aquele holandês que dava presentes para todo mundo. Isso surgiu muito no século 3 e 4, né? Principalmente o século 4, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então aí foi criado essas datas, né? 24, 25 de dezembro são datas de vários deuses. Ou no caso de Odin e Thor era a data do sacrifício, mas nós temos aí os deuses, os Anuná, eu não vou completar aqui porque a plataforma não gosta que a gente fale esse nome. Temos também os deuses gregos e romanos, então os greco-romanos, são várias misturas, todos fazem aniversário nessa data, né? E aí colocaram na época do quarto século, não, então vamos fazer que Jesus nasceu nessa data. Se você pegar a Bíblia e ler, estudar com calma, você vai perceber que no dia que Jesus nasceu não podia ter pastores cuidando dos rebanhos nos campos, porque em 24, 25 de dezembro é neve em Israel, não tem como. Mas a Bíblia mostra, né, que Jesus ele foi parar numa estrebaria. E por que que isso aconteceu? Porque os pais eram pobres? Não, José não era pobre. Ele não era rico também, mas ele tinha condições. Ele viajou, inclusive, para Jerusalém para fazer o recenseamento, então ele tinha dinheiro. Só que aí ele foi para Belém e não achou vaga na hospedaria. O que que ele fez? Ele foi para uma estrebaria, até porque era a festa dos tabernáculos. Então tinha que ficar debaixo de tenda. O José foi um homem muito sábio, né? Não foi à toa que Deus escolheu tanto ele quanto Maria, os seus verdadeiros nomes, Yosef e Miriam, né? Então Maria na Bíblia, na verdade, isso é um nome latino, né? O José também. Os nomes hebraicos verdadeiros eram Yosef e Miriam. Então Deus escolheu esse casal porque eles andavam dentro da tradição dos costumes judaicos, né? Então ele estava ali na festa dos tabernáculos. Então assim, sim, Natal quer dizer nascimento, né? Mas Jesus ele não nasceu nessa data aqui. Agora, existe o espírito natalino, né, do Papai Noel, da árvore de Natal, com os enfeites ali da serpentina, das bolas, enfim. Aí vem a questão mais comercial, as luzes coloridas, e agora que surgiu o LED, tudo é lindo, maravilhoso. Na praça da sua cidade, não fica tudo bonito? Fica, gente. Eu confesso, a minha cidade aqui ela é muito grande, só aqui no meu bairro, nas pequenas pracinhas em frente às casas, às residências, o pessoal enfeita ali com LED, com tanta coisa, coloca presépio. É bonito de ver. Mas esse é o espírito natalino e ele não é verdadeiro. Quando a gente vê lá no presépio aquele menininho pelado na manjedoura, infelizmente não é Jesus, ele se chama Tamuz, ele é filho do Nimrod com a sua própria mãe Semiramis. O Nimrod pegou a mãe dele, casou com ela e fez dela rainha, né? E tiveram um filho chamado Tamuz. Pois é, esse daí, que sempre estava nas fotos, nas figuras, ele veio depois a se tornar o tal Jesus do presépio. Então, assim, os cristãos de verdade, né, não é para ter nada a ver com isso. Mas o espírito natalino existe, né? O que acontece no Natal? A gente se reúne, faz festas, né? E presenteia uns aos outros. Tudo isso vem de religiões antigas, sabe? O amigo secreto ou o amigo oculto que muita gente faz. E é terrível que muita gente, muitos pastores não sabem também. Eu não estou aqui falando mal, tá, gente? Eu estou ensinando que é diferente. Porque eu também um dia fui enganado.
Muitos pastores não sabem que se você colocar uma árvore no altar de Deus, a igreja hoje, o templo religioso, né? Ele representa o santuário de Deus. E está escrito na Bíblia que não pode colocar nenhuma árvore. E tem na playlist aqui do canal, falando do Natal Pagão, né? Eu explico bem sobre os enfeites que já faziam nos tempos bíblicos, com o pinheiro ainda. Então, terrível, né? Os postes ídolos. Então, sem saber, colocar a guirlanda é coroa de bruxa. Colocar a árvore está errado, porque não pode ter árvore no altar do Senhor. Então, o espírito natalino é isso. Porém, né, tem um outro lado que é complicado, porque assim, na casa aqui que eu moro, eu tô para mudar dela também, mas enfim, vai fazer 7 anos que eu tô aqui. E os vizinhos jovens, né, eles eram mais adolescentes, agora casaram, agora pararam um pouco. Mas era uma festa mundana, muita bebida, drogas também, churrasco, barulho alto e, sabe, é muito pecado, né? Exatamente nessa data. Essa data é pagã, ela é oferecida a esses deuses. Então, o espírito natalino, inclusive, aquela questão Jesus nasceu e tal, muita gente fala, mas primeiro que não é verdade, né? Segundo que é uma data terrível. Mas o que que a gente pode fazer? A gente pode evangelizar. Podemos usar essa data para falar de Jesus. Ele não nasceu exatamente 24, 25 de dezembro. Quando que ele nasceu, então? Se eu falei festa dos tabernáculos, normalmente entre setembro e outubro, tá? É a data bíblica. Mas a gente pode aproveitar e evangelizar e precisamos fazer isso, porque senão as práticas do passado retornarão. Já estão, né, de volta, mas cada vez vai aumentar. O que que acontecia no passado? Duas coisas muito fortes. Eles faziam as festas, muita orgia, e também eles tinham já locais, eram pias para a turma comer bastante e depois colocar para fora. Você sabe o que que eu estou falando, né? Quando você passa mal, dá uma azia, você põe para fora. E eles faziam isso. Essas coisas já voltaram. A turma bebe, bebe, bebe bastante, passa mal e põe muitas vezes a comida para fora. Mas e as orgias? Elas já acontecem. Só que até mesmo a mídia agora está colocando propaganda de camisinha, por exemplo, que a gente via esse tipo de propaganda mais no carnaval. Mas agora está nessa data também, natalina. O porquê disso se supostamente, né, o foco seria o nascimento de Jesus? Então você vê que é uma data terrível, que era sacrifícios a outros deuses e que eles tentam fazer, trazer de volta isso para o nosso tempo. Então a gente tem que evangelizar sim, falar de Jesus, orar pelas pessoas. Você tem familiares, parentes, e muitas vezes se reúne na casa da mãe, né, na casa dos parentes. É difícil, mas tem que procurar, ainda que seja uma pessoa ali, dentre toda a família, tem 20, 30 familiares. Às vezes é para uma pessoa que você vai evangelizar. Então é isso. Por que que o cristão não deve comemorar o Natal ou esse espírito natalino? Porque ele é de sacrifício a outros deuses. Eu sei que quando eu falo assim, né, muita gente fica chateada. Mas com calma, vai lá na playlist aqui do canal e procura Natal Pagão e assista, estude os vídeos antigos, as lives, tem muitas informações ali. Mas aproveite essa data para evangelizar, que Deus te dê unção e autoridade para fazer isso, e que haja salvação na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. No demais, eu peço o seu like, a plataforma vive disso, e me ajude a pregar a palavra de Deus nessa plataforma, se inscrevendo aqui no canal. É de graça, você não paga nada, e com isso vai fazer com que os vídeos que eu falo aqui da palavra de Deus possam alcançar mais vidas. É isso. Bom, que Deus te abençoe e te dê força nessa data aí. A gente precisa ganhar os nossos familiares, os nossos amigos. Fique na paz em nome de Jesus.